Que a graça e a paz do Senhor Jesus encontre seu coração nesta hora, amém? Eu gostaria de compartilhar uma passagem da palavra de Deus com você. Acompanhe comigo, está em João capítulo 4. Esta passagem fala sobre a mulher samaritana, que diz: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Este versículo me chama a atenção. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tinha necessidade de passar por Samaria. E nós vamos continuar a leitura e vejamos por que ele sentiu necessidade de passar naquele lugar. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os de seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ali ficou 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos,
pois nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esta palavra que eu gostaria de dividir com vocês. Aquela mulher, aquela cidade de Samaria estava ali, Jesus estava num lugar na Judéia, diz a passagem que nós lemos, e ele sai da Judéia e ele tinha outros caminhos para percorrer, mas ele fez uma escolha, ele decidiu porque ele sentiu necessidade de passar por Samaria. Qual era a necessidade de Jesus em passar por Samaria? Tenho certeza que era demonstrar o amor de Deus, era alcançar aquelas pessoas para Cristo, para Ele, para Deus e cumprir a sua missão. A sua missão era esta: anunciar as verdades do Pai Todo-Poderoso, cumprir esta missão para a qual ele veio. Jesus estava na sua glória com o Pai, diz a palavra, ele se despiu da sua glória, desceu, veio ao mundo e se fez homem e habitou no nosso meio. A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós. E Jesus agora estava ali para anunciar isso para aquela mulher, para aquele povo de Samaria, para aqueles homens ali em Samaria. É interessante, essa passagem diz que era necessário passar por ali. E aí ele passa em Samaria, se aproxima do poço e quando ele chega ali, ele pede água para aquela mulher, dá-me de beber. Eu achei interessante e me impressionou ver que Jesus com tantos discípulos, tão bem acompanhado, naquele momento ele estava só com aquela mulher. Os discípulos foram buscar comida e eu fiquei pensando, por que os discípulos todos foram buscar comida? Todos foram buscar e ele ali ficou com a mulher. E eu vi nisso uma necessidade que aquela mulher tinha de estar a sós com Jesus para abrir o seu coração. Porque quando ele pede água para aquela mulher diz, como sendo tu judeu me pede, dá-me de beber, pede água, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, disse aquela mulher, mas Jesus fez questão de conversar com aquela mulher, porque ele queria alcançar a alma daquela mulher. Aquela mulher tinha uma alma ferida. A Bíblia diz que ela tinha tido 5 maridos, e ela estava num outro marido, no 6º, que também não era seu, aquele não era seu, diz a palavra de Deus. E ela já tinha tido 5 perdas e agora ela estava com um que não lhe pertencia. Então a frustração na vida daquela mulher era constante. Aquela mulher vivia constantes frustrações, tristezas e estava ali. Mas Jesus queria tocar neste assunto, trazer à luz as trevas que estavam dentro daquela mulher. Às vezes a gente tenta esconder situações, tenta passar por dificuldades sem revelar para ninguém, mas Jesus é aquele que expõe as nossas dificuldades para trazer vida e vida com abundância. Aquilo que aprisiona, ele traz à luz e ele te liberta, ele te livra daquilo que a sociedade te condena, daquela situação que talvez para você seja uma situação que não dê mais para sair, você não veja mais saída, não vê mais esperança. Aos teus olhos não há mais o que fazer, tudo está perdido. Para aquela mulher, junto àquela sociedade, aos olhos dos judeus, não tinha mais o que fazer. Tinha tido 5 maridos, estava no 6º e o 6º não era dela. Ela era uma mulher recriminada pela sua sociedade, pela sociedade daquela época, pelo seu povo. Ela era uma mulher discriminada. E, ao mesmo tempo, Jesus olha para aquela mulher com muito amor e traz inclusão para aquela mulher. Antes a mulher estava excluída pelo seu povo, agora não. Jesus trazia inclusão porque aquela mulher teve um encontro com o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Ele prepara um ambiente para aquela mulher. A mulher ela é excluída, mas ele a inclui novamente, porque agora ela tinha algo importantíssimo para dividir com a sua cidade. É anunciar que ela teve encontro com o Cristo tão esperado. O Cristo que viria para os judeus se apresenta diante daquela mulher.
E ela sai com o desejo de anunciar esta verdade. Ela pega o seu cântaro, aquilo que era para sua necessidade física, para pegar água, para saciar a sua sede física, ela esquece, ela já não sente necessidade daquele cântaro, ela não sente necessidade daquela situação, de tentar resolver aquilo, porque ela encontrou algo melhor. A água que faz com que ela salte para uma vida muito melhor, que cria esperança no coração dela, aquela água que traz vida. Então aquela mulher larga o cântaro aos pés de Jesus. Eu quero te convidar nesta hora a colocar aos pés de Jesus aquilo que talvez seja uma necessidade física, uma necessidade para o seu corpo, que te faz, muitas das vezes, se distanciar do teu Deus. Eu quero te convidar a colocar hoje aos pés de Jesus. Talvez você não tenha um cântaro, mas você tenha algo que você carrega, um marido que não é teu, uma dor que não passa com o passar dos anos, uma perda que ainda te dói, te machuca, uma situação de desespero, uma situação que ainda fere toda vez que você fala nesse assunto. Eu quero te convidar a entregar aos pés de Jesus neste dia. Eu quero te convidar a falar para Jesus: Jesus, eu quero te entregar isto nesta hora, porque eu quero sair daqui livre para anunciar a outras pessoas aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu quero te convidar nesta hora a colocar todas as ansiedades, as tristezas, os desgostos, as mágoas, as dores. Eu quero te convidar a entregar a Jesus neste dia. Entrega para Jesus isso que te dói, que te machuca, que ainda fere e que te despreza, aquilo que te faz sentir mal, te faz se sentir rejeitada, te faz sentir uma pessoa sem valor. Eu quero te convidar a entregar para Jesus isso nesta manhã. Olha, eu entrego nesta hora esta palavra para você porque eu acredito que Jesus é o único que pode transformar. Jesus é o único que pode fazer da mulher triste, amargurada, uma mulher alegre. Trazer o amor de Deus para dentro de você. O perdão, ele te perdoa e te capacita a perdoar aqueles que te ferem, aqueles que te feriram, aqueles que te roubaram a alegria. Quantas mães que não conseguem mais ter a alegria porque um dia uma situação roubou o filho amado, ou uma situação tirou o filho amado de perto dela e ela não tem mais acesso a esse filho. Quem sabe você não tem uma dor na família, quem sabe você não teve uma experiência na sua infância que você não consegue deixar. Essa experiência te magoou e toda vez que isso vem à tua memória, você fica angustiado, você fica deprimido, você sente que não há mais o que fazer, porque isso você tem que carregar para o resto da vida. Ei, eu quero te dizer que você não precisa ser escravo de nada. Você não precisa ser escravo do passado. Você não precisa ser escravo do estupro. Você não precisa ser escravo da violência sofrida. Você não precisa ser escrava da rejeição. Você não precisa ser escrava da decepção, porque Jesus é o Cristo que liberta. Jesus é poderoso para te libertar, para tirar esta dor da tua vida e trazer a alegria novamente de viver, trazer a alegria, a esperança, essa alegria que fluiu no coração daquela mulher. Ela estava com tanta alegria pela palavra que ela recebeu, que ela sentiu o desejo de comunicar esta verdade com outras pessoas. Ela se dirigiu para a sua cidade, chegou naquele lugar e ela dividiu com aqueles homens: olha, eu encontrei um homem que falou toda a minha história. Jesus perguntou para aquela mulher, o assunto era sobre água, e aí ele diz: vai, chama o teu marido. Jesus quis trazer a dor, aquilo que estava dentro dela para fora, porque a partir do momento que você traz o que está lá dentro te incomodando, escondido, embaixo de um tapete, a sujeira, quando você expõe, traz para fora esta dor, essa situação, esta prisão, quando você traz isso para fora, você se torna livre. Jesus foi capaz de libertar aquela mulher porque ela expôs
aquela situação para ele. Ela podia ter ficado quieta, vou lá buscar meu marido e já volto. Mas não, ela não teve medo de falar a verdade, ela não teve medo de se libertar, pelo contrário, ela desejou se libertar e ela falou: não tenho marido. Ela falou: não tenho marido porque ela sabia qual era a sua real situação. Ela usou de sinceridade para com Jesus. Eu quero te convidar nesta hora a abrir o seu coração para Jesus e contar aquilo que te amargura, aquilo que te aprisiona, aquilo que te entristece. Coloca para Jesus nesta manhã, neste dia. Coloca para ele aquilo que ainda dói, que machuca, e peça para ele nesta hora te trazer alívio, te trazer bonança, descanso, trazer para a tua alma refrigério, que ele possa entrar com esta água da vida na sua alma, fazer esta limpeza, lavar a sua alma, que Jesus possa limpar o seu coração, limpar a sua memória, trazer esperança para a sua vida. Eu quero dividir esta palavra com você, porque eu acredito que Jesus é o único que pode restaurar vidas, o único que pode transformar o coração do homem, o único que pode amar aqueles que são rejeitados, amar aqueles que estão excluídos. Jesus é o único que ama de verdade e a gente só consegue amar através deste amor que ele coloca dentro de nós. Jesus, ele trouxe este amor para a humanidade. Deus amou a humanidade que havia pecado, pecou em Adão e todos estavam condenados à morte eterna. Deus, por amor, com amor eterno, ele nos amou. Com benignidade, diz a Bíblia, ele nos atraiu. E ele enviou o seu Filho para vir ao mundo, para morrer a nossa morte, para viver a vida, trazer a vida que ele quer que nós vivamos nele. Nós estávamos outrora condenados a viver eternamente no pecado. Hoje somos livres, livres através do sacrifício de Jesus naquela cruz. A morte dele não foi em vão. Jesus morreu por mim, morreu por você para te trazer vida e vida com abundância. Ele é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus que se preocupa com toda a humanidade. Jesus podia ter seguido vários caminhos para ir para Galileia. Ele decidiu, ele viu uma necessidade lá em Samaria. Talvez neste dia Jesus esteja te dando a oportunidade de assistir este vídeo por uma necessidade que ele tem de trazer para fora esta dor que está dentro de você e limpar a sua alma, te dá a oportunidade de ser alguém muito melhor, alguém feliz, alguém realizado, alguém restaurado por este amor, o amor de Deus. Deus abençoe a sua vida. Não faça diferente, faça como aquela mulher, abra o seu coração, conte toda a verdade para Jesus e ele estará pronto para te dar vida e vida eterna, vida com abundância. Deus abençoe sua vida. Eu agradeço este momento que nós passamos junto. Obrigada por nos ouvir e por dividir também o seu tempo comigo.